Estamos aqui em direto para o programa Capas Negras com os autores do livro Quid Tunai, Ricardo Tavares, João Paulo e Jean-Pierre. Muito boa noite aos três. Boa noite. Boa noite. Vamos falar um bocadinho então do vosso livro, a autoria vossa. Expliquem primeiro qual o objetivo da realização deste excelente trabalho, deste grande trabalho de Tunas. O que é que pode começar, Ricardo? Antes de mais nada, boa noite. Qual o objetivo? Essa é uma pergunta, se calhar nós próprios ainda hoje estamos aqui a questionar qual será o verdadeiro objetivo de uma empreitada, uma travessia do deserto. Cada vez mais configura um bocado isso, na certeza que vamos chegar a um ponto, todos nós, em que uma obra deste tipo compila uma série de factos, poderemos dizer isso já neste momento, nos possam de hoje para amanhã trazer mais alguma luz ao todo daquilo que é o fenómeno drill nacional. O objetivo foi, se calhar numa fase mais primária, foi desmistificar, procurar saber a verdade. Nós próprios éramos pessoas um bocado insatisfeitas, para não dizer bastante, com aquilo que nos diziam, com aquilo que nos foram transmitindo ao longo destes últimos anos e até se calhar nos primeiros em que nós fizemos parte de Tunas. Sempre achamos que as coisas, se calhar, será assim, talvez seja, mas espera aí, mas isto não joga. Havia muitos ses, muitas questões, muitos contudos, porém, desde logo que nós queríamos esclarecer e achávamos que estávamos na altura certa para o fazer. Foi um bocado isso que nos motivou em primeira mão para partir para uma coisa que demorou quase 5 anos a ser estudada. Definir um objetivo final, eu acho que mais importante do que sermos nós os autores a defini-lo, será todo aquele que um dia, qualquer lá para 2047, pegue no livro, no romance da sua casa entre um Jack Daniels e um caniche aos pés e diga com a lareira acesa: isto é interessante porque eu nunca tive a noção que as coisas seriam assim, e agora já percebo que são assado, e mais do que saber que são assado, sei porque é que são assado. Essa foi a nossa motivação. Se calhar somos rapazes adiantados no tempo, provavelmente seremos aquilo que agora na política portuguesa se chama de adiantados mentais, não é? Citando alguma bibliografia falando de consultores do governo. Somos nós os adiantados mentais das pessoas portuguesas? Provavelmente sim, não vamos enjeitar o adjetivo, mas não é para proveito nosso. É um trabalho altruísta, queremos que continue a ser, é um trabalho nosso sim, mas para partilhar. Nada que esteja no baú interessa, porque se está no baú não está visível, não é de conhecimento, não existe. E a nossa preocupação foi fazer com que existisse. Muito bem, portanto Acrescentando-se uma coisa mais importante do que isso, o livro não pretende dar respostas acabadas ou ser, digamos que um ponto final. Pretende, antes de mais, fundamentando todas as opiniões e tudo o que lá está feito, dar um ponto de partida e ser uma pista de início de trabalho para quem queira desenvolver e ir aos diversos pormenores e aos diversos pontos quando nós começamos o trabalho. O objetivo é mais do que dar respostas, é levantar as perguntas e também, por um lado, obviamente, oferecer algumas pistas que permita que, entre todos, tenhamos conseguido chegar a algumas conclusões que são nossas, mas que o próprio livro é direcionado no sentido de elas mesmas serem postas em causa por quem conseguir fundamentar respostas diferentes àquilo a que nós chegamos, obviamente. Exatamente, mas aqui levanta-se aqui outra questão. Vocês estão aqui três dos autores, dos 4, falta o Eduardo Coelho. Que dificuldades é que vocês encontraram, Jean-Pierre, para fazer este trabalho a 4? E como é que o dividiram? Como é que dividiram esse trabalho? A dificuldade, desde logo, é a dificuldade geográfica. Tendo em conta que nós todos residimos em cidades diferentes, Viseu, Porto, Rezende, Lisboa, e num segundo patamar de dificuldade o facto de também termos percursos muito diferenciados e termos num passado bastante recente pertencido a Tunas que tinham as suas rivalidades, o que desde logo colocava em questão a possibilidade até de nos juntarmos para um tal trabalho. O facto é que paulatinamente nos fomos aproximando, tendo em conta essa insatisfação que falava o Ricardo, de queremos procurar respostas fundamentadas para aquilo que eram dogmas do porque sim. Mas a dificuldade a primária realmente foi a distância geográfica que nos impossibilitava de estarmos à mesa como estamos agora. De toda a maneira, conseguimos dividir o trabalho por fases e por assuntos. Obviamente que, apesar disso, o trabalho era de todos, porque era revisto por todos, a partir, obviamente, das dúvidas também que se iam levantando. Mas para além de vocês os 4 ainda tiveram colaborações, ou seja, tiveram para além desse trabalho de pesquisa, sei lá, ver bibliotecas, tiveram também colaboradores externos, entre aspas.
Sim, exatamente. Tivemos a ajuda preciosa de alguns investigadores nossos amigos de Espanha, o Rafael e o Roberto, que são conhecidos investigadores de Tunas, bem como também, pontualmente, alguns historiadores nossos amigos, como o professor António Nunes, que nos foram também trazendo a lume algumas informações mais dispersas e que foram coligindo isso para que possamos, ou que pudéssemos, neste caso, ir concluindo o trabalho. João Paulo, diz-me aqui uma coisa, como é que vocês conseguiram trabalhar tanta informação? Porque aquilo é um livro enorme, um livro A4 com muita informação, e qual foi a descoberta para ti mais importante deste trabalho todo? Se é que consegues dizer. Não consigo. Não consigo, porque começaria na página 1, na primeira página de texto, deve ser a 4 ou 5, e terminaria no final do livro. Diz, pode dizer. A maior descoberta foi eu sentir-me, e é uma sensação recorrente, cada vez que leio o livro, sinto-me um perfeito, desculpa o termo, mas é mesmo este, burro. Eu concluo, pela leitura daquilo que nós fizemos, que efetivamente há muito mais por descobrir do que aquilo que já está descoberto, maiormente o trabalho que nós fizemos. Ou seja, a nossa capacidade de autoavaliação, de autocrítica, chegou a um ponto tal em que nós chegamos ao fim do nosso próprio livro, mesmo cruzando as informações durante 5 anos, mesmo compilando todo o trabalho, etc, e concluir no final que efetivamente nós é um bocado o só sei que nada sei. Citando Sócrates, o grego. Não. Mas isto, voltando ao assunto, isto é um trabalho que vocês tiveram bastante informação, sei lá, resmas e resmas de informação. Como é que conseguiram juntar e dizer é isto que é o importante, o essencial para colocar no livro? Foi muito difícil. Aliás, a versão que chegou e que foi publicada foi precisamente limitada até por uma questão de dimensão do próprio livro. Nós tivemos que fazer opções, foram discutidas individualmente e sequencialmente, obviamente, porque efetivamente a nossa primeira grande dificuldade, e aliás era esse o desafio que nós tínhamos por parte dos nossos colegas espanhóis, sobretudo, que era o facto de se descobrirem as fontes que em Portugal não estavam exploradas. Ou seja, este livro é importante no que toca a fontes portuguesas, porque eram fontes perfeitamente virgens. Muita coisa que não era conhecida. Nós não conhecíamos, obviamente, e foi um trabalho, de facto, alguns, e quem esteve mais ligado a essa parte, foi um trabalho perfeitamente homérico. Descobri tudo isso. A partir daí, nós coligimos uma quantidade tal de informação que, até por uma questão económica, e porque nós sabemos que um dos alvos do livro são os atuais estudantes e são os atuais tunos, e sabemos que se fôssemos a colocar tudo aquilo que nós consideramos fundamental, eu já não digo o acessório, já digo tudo o que consideramos fundamental, o livro tornar-se uma verdadeira enciclopédia. Portanto, foi necessária uma triagem ao limite pós-troikiana, eu quase diria, para conseguirmos limitar, como tu ainda ouviste na apresentação em que estivemos há bocadinho, nós, da versão final que queríamos publicar e que já era muitíssimo resumida relativamente ao número de fontes, de documentação bibliográfica e tudo o resto que tínhamos, chegámos à conclusão que daí, na parte documental, da totalidade nós tivemos cortado 2/3 e mesmo assim, como já verificaste, o livro tem centenas de documentos e de fotografias. Portanto, nós em termos de acervo podemos dizer que efetivamente neste momento temos uma quantidade de dados que vão muito além daquilo que foi publicado, mas seria impossível neste momento fazer de outra maneira. Vamos a exemplos, portanto, vamos a exemplos que estão no livro. Por exemplo, o nome, o surgimento da palavra tuna, por exemplo. Estamos aqui a falar também qual a tuna mais antiga, que é outra questão que nos colocam sempre. Responder já. Podes dizer, Ricardo. É muito simples, é a mesma coisa que dizer que o Barroco nasceu no dia 27 de maio de 3027 a.C. Quer dizer, é impossível definir isso. Essa é outra das conclusões que recorre de um estudo deste tipo. É muito complicado definir uma cultura e dar-lhe um timing exato. Podemos apontar eventualmente para o Universitário de Compostela, quiçá já tivemos ecos de Espanha que não será bem assim. Quando se trata de uma cultura, definir, dar-lhe uma data em concreto, lá está, é a mesma coisa que dizer mas que vocês conseguiram concretizar alguma dessas questões? Ou por outro lado, deixaram ao leitor que tire as suas próprias conclusões? Foi esse tipo de trabalho? Meu amigo, esse é o caminho, é mesmo open space. Isto é um livro open space. Não há dúvida nenhuma. Aqui não há jogos de espelhos, não há... O pouco opinativo que tem é um opinativo que decorre e recorre também da nossa própria vivência universitária, neste caso o Tunaril, mas atende-se que ele termina em 95. Isto é importante referir. Nós de 95 à frente entendemos, até por motivos de ordem científica, que não teríamos de estar a fazer uma nova
uma continuação desse trabalho, porque não há distanciamento que nos permita ter alguma isenção ao ponto de podermos fazer uma obra com maior abrangência, maior proximidade. Há coisas que são obviamente factuais. Agora, não significa, pelo fato da visita do rei Afonso XII, o Sábio, a Compostela em 1888, não significa por si só que a tuna compostelana foi a primeira tuna a surgir em Espanha em 1888 nesse carnaval. Cuidado. À partida, sim, são os dados que temos. Mas não há nada que nos leve a crer o oposto ao contrário, de que se calhar em Lugo houve uma tuna formada exatamente nos mesmos moldes, com caráter institucional, definitivo, fixo, hierarquia, prolongando-se ao longo do tempo e numa instituição legalmente formada, por exemplo, em Ferrol. Não há nada que nos diga que não existiu. O que nós temos foi aquilo que nós descobrimos. Não significa que foi tudo. Em Portugal também temos vários dados que nos apontam as primeiras tunas, pelo menos documentadas, mas que deixamos sempre a ressalva de que são apenas os dados que dispomos até à data. Obviamente que temos os dados relativamente a Lisboa, ao Porto e a Coimbra, das primeiras tunas que surgem institucionalizadas, a Estudantina de Coimbra, a Estudantina Portuense, a Tuna Fígaro, ainda anteriores a estas, que terá existido também em Lisboa, decorrente da visita da Estudantina Fígaro, mas o facto é que todos os dias que nós continuamos a corrigir informação, todos os dias aparecem novos dados que põem em causa, muitas vezes, também aquilo que nós já tínhamos descoberto. Ou seja, isto levava a outra questão. O que é que vocês mudariam hoje no livro? A coisa mais, se calhar, que está lá e que vocês, isto se calhar não está tão correto. É difícil dizer isso em concreto, sendo certo que mesmo a versão final que deu origem a esta primeira edição, nós tivemos que adiar várias vezes, porque, sobretudo, começou a haver muita gente que sabia que nós estávamos a fazer esta investigação, e quer diretamente por intervenção nossa, quer por as pessoas nos darem nota da existência desses documentos, teve que ser parada várias vezes porque continuamente estavam a aparecer novos dados. É evidente que neste momento, em termos de grande distância temporal, já não haverá muito mais, queremos nós, para além do que está feito, mas há pequenas pormenorizações, pequenas concretizações, que já posteriormente à edição do livro, nós já temos atualizações a fazer no futuro. No futuro estamos a pensaremos daqui a algum tempo, quando o volume se justificar, fazer uma revisão geral da obra e acrescentar uma série de dados que a nós nos parecem fundamentais, mas que, como fizemos uma pesquisa que nunca tinha sido feita em Portugal, é muito natural que muita coisa tenha passado no meio das nossas malhas, porque fisicamente era impossível nós fazermos mais pesquisa naquele período do que o que fizemos. Simplesmente tudo isso está a desplotar eventuais novas fontes que vão permitir cada vez mais chegar a mais pormenores e ter acesso a mais documentos, obviamente. Exatamente. Vamos aqui colocar uma questão que tem que ser colocada, se calhar não tem muito a ver com o livro, mas tem a ver com a polémica que há hoje em dia sobre os conselhos veteranos, as praxes versus tuna. Versus tuna é uma tuna também. Qual é o vosso comentário? Isto é uma pergunta para os três. O vosso comentário sobre a postura das tunas e que postura é que deviam ter os conselhos veteranos perante elas e vice-versa. O que é que são conselhos veteranos? Desconheço. Não tenho conhecimento oficial da existência de qualquer organismo regulador da praxe devidamente registado em sede legal. Portanto, não sei o que é que estás a falar, não faço a mínima ideia. Nós tunas, a esmagadora maioria, aliás, os centros de tuna de Portugal Tunas têm provado isso, é um dos dados que já posso adiantar. Muita tuna que não era registada, que não existia formalmente, pelos vistos, entretanto, registou-se ao longo dos últimos 20 anos, o que é um dado indicativo muito interessante sobre vários pontos de vista. Agora, eu falo de pessoas que existem. Coisas que não existem, lamento, mas não faço ideia. Eu é mais bolos, citando. Bom, isto obviamente tem a ver esta reação alérgica do Ricardo muito com aquilo que se está a passar no Porto neste momento. Naturalmente. Mas, obviamente, atenção, que isto é para ser passado em Tomar, embora com a cobertura net a nível mundial, não é? Mas, de qualquer das formas... Só estou à espera deles à minha porta. Com os calores, 4.000, tu que for abaixo de 4.000 calores. Mas, de qualquer das formas, há que considerar que os organismos de praxe, tendo, obviamente, não a sua base legal em termos de direito positivo, naquilo que entendemos como direito vigente, mas têm, obviamente, as suas práticas consuetudinárias a nível dos organismos praxísticos de cada uma das academias. Mas, independentemente disso, há que dizer que o fenómeno das tunas acaba por ser mais antigo enquanto instituição do que propriamente as praxes. É evidente que as praxes existiam, as caçoadas, todas aquelas práticas antigas que são imemoriais, mas simplesmente
estes grupos, até pela sua natureza, estavam sempre excluídos desse âmbito da praxe, precisamente porque nada tinham a ver com ela. E muitas vezes exerciam as suas atividades fora do âmbito e do círculo, até territorial, onde a praxe estava implantada. Estamos em Coimbra, estamos a conversar em Coimbra, a gente sabe que a praxe aqui em Coimbra começava do lado de cá da Ponte Santa Clara e terminava nos Oliveiros, não chegava mais longe do que isto, nem para um lado nem para o outro. A praxe era só dentro dessa área. Obviamente as tunas, boa parte da sua atividade, tradicionalmente, não era feita sequer dentro desses limites. Agora, a confusão, parece-me a mim que, embora de uma forma perfeitamente ilógica e pouco fundamentada, aparece a partir do momento em que se levanta a questão, sobretudo, do traje, em que o traje é uniformizado, o traje é incorporado enquanto elemento de praxe e os conselhos veteranos passam a considerar que toda a gente que esteja trajado está na praxe e, estando na praxe, está sujeito a tudo o que é praxe ordinária de cada uma das academias. E algumas são bem ordinárias. E algumas são bem ordinárias. Mas isto, de facto, é uma premissa que tem aqui saltos epistemológicos e, portanto, não tem fundamento nenhum e é um puro abuso. E sabendo nós que boa parte dos organismos de praxe, de tutela da praxe, hoje estão movidos por muitos interesses que não, seguramente, o da defesa da praxe em si, do seu significado, das suas finalidades, e sim por princípios que, infelizmente, nestes últimos anos têm a ver com outra questão, que é a comercialização e a rentabilidade daquilo que resulta destas iniciativas académicas. A partir daí é um abuso a que as pessoas têm que aprender a reagir e saber que podem reagir, porque não estão sujeitas aos órgãos de praxe enquanto isso. E uma tuna não está, nem nunca esteve, sujeita à praxe ordinária da respectiva academia. Então, como defender destes ataques? Como é que as tunas se defendem destes ataques? Desobediência civil. Desobediência civil, ou pelo menos haver um esforço por informar as pessoas, que me parece que seguem muito aquilo que ouvem dizer, aliás, o porque sim, sem terem fundamento, sem estudarem, sem terem alguma formação mais numa atividade em que supostamente deveriam saber algo mais do que apenas tocar em festivais. E obviamente que isso também nós sabemos que é decorrente da confusão que houve no chamado boom, no ressurgimento das tradições académicas, porque os protagonistas foram muitas vezes os mesmos que fundaram as tunas, eram os mesmos que estavam na linha da frente, eram a charneira, não é, da reabilitação das praxes, e isso é que criou, de facto, nessa altura, esse grande caldo, essa grande confusão. O facto é que agora, paulatinamente, ou à medida que o distanciamento já nos permite uma visão diferente, vamos nos apercebendo que erramos muito no passado em fazer essas confusões que agora estamos a pagar o preço delas também. Exatamente. Pronto, eu queria vos agradecer a entrevista, mas sim, claro. É um pós-scriptum. À parte. Quando um conselho de veteranos deste país, qualquer um, incluindo berlengas e tudo, ok? Conseguir tocar qualquer coisa, do princípio ao fim, do sol ao fá, a gente começa a conversar. Até lá não há conversa. Certo. Última pergunta para todos também. Qual tem sido, ou como vocês têm visto, a reação das próprias tunas ao vosso livro? Acham que é importante haver uma reação positiva? Não se pode colocar a reação das tunas, não é uma reação institucional. Até hoje... Sim, do leitor, pronto. Do leitor, é assim, daquilo que nos temos apercebido, a reação é boa, mas depois também não é concretizável. Ou seja, sim, porreiro, muito bem, boa iniciativa, ótimo. Mas depois não temos tido, tal como eu escrevi a seu tempo, e bem antes do livro sair cá para fora, não temos tido aquilo que seria suposto, se calhar, acontecer, que era uma procura, algo... Tentar saber um pouco mais sobre si próprio, porque é que eu estou aqui e porque é que eu faço isto assim. Continua a haver uma postura que é uma postura uma postura de 2 décadas e meia. Vive-se a tuna, mas não se aprende a tuna. Vamos continuar, mas estes senhores falam muito bem, já nos acusaram tudo. Quer dizer, qualquer dia, pronto, estamos aqui canonizados numa base qualquer de iluminados, que eu acho, digo eu, é coisa que não queremos ser. Nós vamos apostar mais no livro, como é que eu ia dizer isto de uma maneira que não pareça... Vamos deixar que o livro se promova a si próprio. Parece que é mais importante de tudo, não foi quem o escreveu, se ele é uma A4, se a capa é bonita, o que interessa é o que está lá dentro. E o interesse das pessoas tem a ver com aquilo que ele é. Eu vou chamar de valor intrínseco de qualquer coisa. O que interessa é ter um Ferrari se tens um motor do Fiat 600, quer dizer, não tem interesse nenhum. Vamos deixar que o livro, ele próprio, faça o seu caminho. Para isso, as pessoas têm que estar disponíveis,
um dia pode não ser necessariamente este. Sim, senhor. Foi uma boa conclusão da nossa entrevista, em direto aqui do Festuna, aqui com os autores do livro Cuide Tunei. Por favor, adquiram online. Já agora, se quiserem deixar aí a ligação do site. Basta procurarem online a nossa editora, que é Eu Edito, ou através da página do Cuide Tunei no Facebook, que tem um link direto para a página. Mas não indo pelo Facebook, diretamente através da Eu Edito, .com, creio eu, conseguirão, fazendo a busca depois pelo nome do livro ou pelo nome de qualquer um dos autores, aparece a página onde se poderá fazer a encomenda diretamente. Devo dizer que é confortável, que a entrega é muito rápida e que o serviço que a editora presta é muito bom. Optámos por isso, por vários motivos, nomeadamente por a edição ser feita desta maneira, apesar de tudo se tornar mais acessível do que se o fosse pelas formas convencionais. Certo, fica aqui então o convite, Eu Edito. Não inclui kit do caleiro, não é preciso comprar penico, nem apito. Sim, senhor. Fica então o convite. Adquiram este livro online para todos os nossos ouvintes. Então, fica aqui o convite dos autores para lerem este livro, para saberem um pouco mais sobre o fenómeno tunante em Portugal.